Bom, tecnologia não é o forte, espero que dê certo a conexão. Italiana, 5Gs menos 4Gs, vamos ver se vai dar certo, mas tudo bem. Obrigada. Tanto conexão intercontinental. Bom, 3, 2, 1, hoje é dia 8 de outubro de 2024, gravação do episódio 200. É um número muito, sim, muito representativo e eu estou muito feliz de poder reunir dois grupos de família, porque o Fábio é mais de um, né? O Fábio está lá em Floripa e a família Little Cape, o Cabinho, lá na Austrália, do outro lado do mundo, o Fábio também do outro lado do Atlântico. E eu fiquei muito feliz que eles toparam fazer esse podcast, contando... a ideia é mergulhar num livro que conta algumas viagens que eles fizeram a bordo de um veleiro muito especial, o Maitairoa. Então, sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigada por aceitarem esse convite. A gente é que agradece. É sensacional. Porque a nossa história é muito diferente, que a gente tem uma boa estrela, porque não era para nós estarmos aqui, de tanto perrengue que a gente passou. Mas deu tudo certo no fim. E a gente esquece. Mas lendo outros livros de aventura náutica, sem querer falar mal de ninguém, eles ficam mais chatos, porque é muito linear. E a nossa história, que não fomos nós que inventamos, ela dava um filme de cinema, de tão maluca que ela é. Aí mudou um pouco o estilo para mais assim ser comédia do que uma coisa séria. E eu acho legal isso. E o Roberto Fuchs, que eu tenho pena que eu não tenha mais contato nem com ele, nem com o Max, nem com o Mário. Eu gostaria que eles vissem que até desse alguma informação, alguma coisa, porque a nossa turma era muito bacana. Se vocês viram todo o livro, né? Todo mundo foi fantástico. Esse aqui, eu vou colocar a capa do livro aqui, que é As Fantásticas Aventuras do Maitairoa, Odisseia Brasileira no Atlântico Sul. E aqui está, simplesmente, mas calma aí, não fala desse momento ainda, por favor. A gente fez um podcast há alguns meses, e o Cabinho e a Eileen, junto com o Fábio também, a Astrid não estava daquela vez, mas foi muito legal, a gente focou na história deles rumo à Polinésia, no Seabird, um pouquinho antes, no Striptease, contando toda aquela experiência que acho que inspira até hoje muita gente no Brasil. O Cabinho é uma super referência, né, na vela brasileira, né, principal nome aí na construção de veleiros, de barcos, e é um nome assim fantástico, e que quantas pessoas falam, pô, fazer um podcast com ele, com a família, que legal, né, que legal que pode te ouvir um pouquinho mais, porque é muito legal, os seus livros são muito divertidos, é impossível não dar risada na leitura, é um barato. Quando eu estava me preparando para a entrevista de hoje, eu recebi 2 comentários na minha página do Facebook. Uma de uma moça chamada Lívia Macri. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela falou que não empresta o livro para ninguém, porque tem medo que não devolvam. E outro foi, o cara é um piloto comercial, eu acho que não lembro. E esse piloto comercial disse, olha, na minha estante de náutica, estão todos os livros de náutica, mas eu tenho uma prateleira aqui que tem o teu livro, os teus 2 livros, o do L7, que é muito engraçado, é muito no estilo do nosso. E esse eu não empresto para ninguém. O Cabinho, Marina, antes de a gente mergulhar aí na fantástica viagem do Maitairoa, né?
Eu queria agradecer aí o convite de estar aqui e falar que desde a nossa primeira entrevista que nós conversamos, eu fiquei extremamente emocionado. E essa noite, quando eu falei, poxa, eu vou ter de novo a oportunidade de estar na frente do Cabinho, da Ellen, e agora da Astrid, né? Eu perdi o sono. Aqui agora são 7 e pouquinho, né? Mas eram 3:30, eu levantei da cama, falei, nossa, por que isso? Isso não é sem razão, sabe, Cabinho? Então, esses 2 depoimentos que você deu aí das pessoas que não emprestam teu livro, são pessoas sábias, têm uma razão. Porque você e a sua família têm um papel, mas muito importante na vela, e eu já vou comentar isso um pouquinho. Você, além de ser construtor, né, você inaugurou, você é o criador da vela de cruzeiro no Brasil, desde de 65 aí na tua viagem, né, no Seabird, né? Que na verdade, se o seu segundo livro se chama Fantásticas Aventuras do Maitaro, eu acho que o primeiro devia ser A Extraordinária, Mais do que Fantástica Viagem no Seabird, porque você reuniu ali. Foi mais ou menos a exigência da editora, Aventuras. Eles que eu sou muito humilde, eu não gosto de achar que eu sou fantástico. Eu acho que eu tenho uma boa estrela. Mas Fabinho, pior que você é. Você resumiu ali a família toda, né? A coisa do desafio da criação. Você teve uma companheira maravilhosa, que é sua esposa, que topou aí desde o começo entrar no teu barco, né? Eu acho que eu conto. Se eu não tivesse dedo aqui, eu contaria nos dedos da mão quais seriam as mulheres tão corajosas que topassem entrar, vamos dizer assim, numa roubada maravilhosa que nem essa, né? Então, você teve os 3, a coisa da coragem, da criação e de ter parceria de família. Então, isso é uma coisa muito sólida e eu só agradeço. Mas, Fábio, eu tenho horror a vento. Imagina, melhor, mais mérito ainda, né? Olha, eu fico imaginando, então, o tamanho do amor para entrar num barco desse aí, viu? Parabéns. Eu gosto de viajar e gosto de conhecer as pessoas, né, as histórias. Ainda traz o bom senso, né? Exato. Vocês se lembram da história da torta de maçã? Então, tava no roteiro, Elin, te perguntar isso, porque para quem não... Caminho, se você puder falar um pouquinho, antes da gente começar nos detalhes, nas curiosidades aí, fala um pouquinho do Maitaro, apresenta assim, as características para o pessoal. Não todo mundo aqui do podcast é velejador. É uma galera que tem alguma relação de amor pelo mar, pelos oceanos. Então, se você puder só dar uma apresentada, contar um pouquinho desse barco. Isso é muito importante, porque ele é um barco muito fora de série, não é no sentido de eu achar que eu sou. É no sentido dele ser diferente mesmo. É o primeiro capítulo do livro, chama-se Maitaroa. E eu estava fazendo um Samoa 26, que é um projeto de estoque nosso, do escritório, que hoje é a Astrid e o Luiz, meu genro, que tocam. E deu uma enchente, como essas que estão acontecendo agora em Porto Alegre, com o aquecimento global, mas naquela época também dava, só que elas eram menos frequentes. E eu estava fazendo o Samoa 26, que era um projeto novo, para ser o nosso super barco. E aí deu uma enchente que os carros saíram descendo o rio abaixo. Isso está no livro, vocês leram, não leram? E eu perdi o início da minha construção, que eram as anteparas. Ficou tudo cheio de lama e eu tive que jogar fora. Aí eu tinha que começar de novo. Naquela época,
eu acho que o Citibank tinha negócio com o Bradesco. Eu não me lembro bem do detalhe, mas o Bradesco tinha alguma relação com o Citibank. E eles mandaram de Nova York, dos Estados Unidos, para o Brasil, um economista que foi trabalhar no Bradesco. E a mulher dele era uma arquiteta. E eu o conheci e quando eu tinha perdido o barco que eu estava fazendo. Aí ele se interessou, que eu gostaria de ter um barco também. Eu disse, tá bom, você me encomenda um barco e deixa eu fazer o meu barco por fora do seu. Isso é uma coisa muito fora do normal, ninguém, só maluco que pensa dessa forma. Isso está no livro também, vocês se lembram disso? Vagamente, porque eu também não me estendi muito nisso. Mas aí é que nasceu o Fora de Série. Porque 26 pés é um barco menor. Tinha bastante boca, muito confortável. Vocês viram pelas fotos que lá dentro era um show de bola, era maravilhoso. Mas eu também tinha uma vontade de testar o Double Ender, o doble proa. E eu só podia fazer para mim, porque eu achava que eu era maluco, que não queria arriscar ter um barco diferente de quase todos os outros. Existiam alguns doble proa, mas não com características modernas. Os doble proa mais comuns, inclusive os Vikings, né, que eram doble proa, tinham quilha longa, orçavam mal por causa disso, porque não é hidrodinâmico, né? E eram muito eficientes porque eram extremamente suaves na passagem da onda, deixavam muito pouca resistência ao avanço. E eu simplesmente queria experimentar. E foi um sucesso. O barco foi feito em duas metades, esquerda e direita. Eu botei uma placa assim do centro para um lado e ela fez um flange no outro lado. Depois eu tirei essa placa e fiz a segunda metade usando o flange do outro lado. Ficaram 2 flanges e o casco pronto. Não tinha estrutura nenhuma. Aí que eu disse, bem, se o Samoa 26 tem um espelho de popa, eu vou aproveitar e vou fazer um double ender para trás desse espelho de popa, que vai aumentar o tamanho do barco, mas sem mexer nas características de equilíbrio, eficiência de orça, estabilidade. Já estava tudo calculado, tudo aprovado. O que faltava era algum maluco que quisesse fazer o barco em 2 metades, depois ter que serrar aquele flange, que deu um trabalho danado para serrar, continuar fibrando para ele ficar não ser um catamarã, esquerdo e direito, que seria uma catástrofe, né? E botar justiça na forma de double ender, que ficou uma gracinha. O barco ficou bonitinho, vocês não acharam? E aí ele ficou muito conservador, porque ele tinha a mastigação de um barco um pouco menor. Então, ele era fácil de velejar, fácil de manobra, extremamente seguro, porque ele ficou todo voltado para a robustez, que era meu sonho. Que eu me tornei yacht designer porque eu não encontrava nos outros o que eu queria. E eu gostava mesmo era de maluquice, aventura, e me tornei yacht designer por necessidade. Essa é a história, mais ou menos, do Maitaroa. E ele se provou ser melhor do que eu esperava. Não tinha falhas. Ele ter resistido o que resistiu é inacreditável. E o fato dele não ter estrutura por dentro, só as anteparas da mobília e a antepara estrutural, onde o mastro era apoiado em cima, permitiram que ele trabalhasse sem partir. Ele tinha elasticidade, ele não era rígido.
Os barcos que seriam equivalentes em robustez seriam os barcos de alumínio e de aço. De aço fica muito pesado. E de alumínio, meu coração não é pelo alumínio. Eu estava falando com a Astrid que a gente tem um amigo pessoal mesmo. Vocês conhecem de nome, ou talvez conheçam, o Fábio talvez conheça, o Maggi Zazen, que agora é Papai Zazen. Ele mostrou um barco de madeira, metade para baixo d'água e metade para cima d'água. E na metade para cima d'água estava sentado o Noé, lá em cima. Aí o Noé dizendo para a mulher dele, isso aqui dá botar 2 pica-pau num barco de madeira. Mas o meu coração é para barco vivo de madeira. Eu não gosto muito de metal. Metal é muito frio. Cabinho, uma coisa que eu queria só falar um parênteses rapidinho, dar um beijão para Carmen Balot, porque foi a Carmen, sua grande amiga de vocês, que me colocou inicialmente em contato com você para conversar contigo. Ela tem contato, eu sempre estou contando, ela está sempre contando umas histórias. O Henri Balot tem tudo a ver com a gente, porque ele que foi nos salvar naquela famosa regata da morte. Ele não, ele era o repórter da revista Cruzeiro, que antes trabalhou no Paris Match, vocês sabem disso, né? E ele foi fazer a cobertura daquela regata da morte. E o Henri era um grande amigo nosso. E a Carmen foi minha colega de classe. No colégio. Ele convidou o Roberto para ir no navio. Sim, a memória da Alina é fantástica. O Henri me convidou, que isso é uma passagem aqui do livro, interessantíssima, na minha opinião. Eu sempre fui apaixonado por ilhas. Hoje eu sou um pouco menos, porque eu descobri que não era o paraíso que eu pensava. Mas eu visitei Santa Helena, Tristão da Cunha, as ilhas do Caribe, as ilhas da Polinésia, as Falklands, sempre sendo atraído pelas ilhas. E o Henri disse, olha, eu sei que você gosta desse pessoal que mora em ilha, você quer ir na Praça Mauá para ver os habitantes da ilha de Tristão da Cunha? Vocês sabiam disso, não? A ilha de Tristão da Cunha é um vulcão. E esse vulcão entrou em erupção. E os habitantes, que eram 260, uma coisa assim, tiveram que ser retirados às pressas, porque o vulcão estava descendo lava por tudo quanto era lado. E eles foram levados para a Inglaterra. Quando chegaram lá, detestaram a Inglaterra. Logo que passar essa erupção, eu quero voltar para a minha terra, que aqui é horrível. Aí, na época, os navios da Moore McCormack, o Fábio deve se lembrar, que tinha o Brasil, o Uruguai e o Argentina. Você é mais jovem, já não deve se lembrar disso. Mas eles voltaram da Inglaterra para Tristão da Cunha de terceira classe. O inglês é malvado, né? Não tinha dinheiro para pagar a segunda classe, o primeiro. Bom, mas eu queria conhecer os caras. Aí o Henri me levou, eu conversei um pouquinho com os caras, mal entendi o que eles falavam, né? Até tinha um assunto interessante que isso, não sei se eu estou furando o enredo que vocês programaram, mas a ilha foi habitada por 3 americanos que naufragaram. E um se proclamou o imperador. Não tem quem teria sido a imperatriz. Eu lembro dessa parte, eu lembro. Sim. Aí,
vieram 5 moças de Santa Helena e começaram a fazer a colônia. E eles tinham que pegar ovos de pássaro. São 3 ilhas: Inaccessible, Tristão da Cunha e Nightingale. E eles foram para Nightingale para pegar ovo de pássaro, que eles comiam, não? E o Scaler virou e morreram todos os homens. Isso está no livro, vocês se lembram ou não? Sim. Então, aí naufragou um navio italiano que, como bons latinos, dizem: aqui só tem mulher, é aqui que é o paraíso. E ficaram lá. Eu não vou me esquecer nunca. E eu conversei com os caras. Depois, lá na ilha, a gente ia soltar, mas por bom senso meu, a gente não parou. O barômetro estava caindo. Sim. E tivemos um temporal horroroso, não é? Foi a segunda pior. E nós vimos um barco É de fibra de vidro, azul, piscina, lindo, mas cara todo quebrado. Aí perdemos a coragem. O tristanense deu adeuzinho para nós, tão perto que a gente estava. Nossa. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Astrid, que você praticamente foi gerada, né, no barco, chegando na primeira grande viagem rumo à Polinésia, né, que você nasceu lá em Papeete, no Tahiti, e depois fez várias viagens com seus pais. É muito legal, quando a gente lê, perceber essa sintonia, como fluem as viagens com vocês. Você sempre... O Caminho sempre narra, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, quando vocês estavam nas Falklands, você saiu toda roxa, tentando ajudar a consertar, para pegar as peças embaixo, porque você, menor, poderia chegar. Enfim, a sua participação é muito legal, assim, ele pontua algumas passagens, assim, ou quando você cai com a abóbora... Como é que era o nome do Kaique? Era abóbora... Selvagem. Você e o Roberto caem. É muito legal, assim, mas você é sempre discreta, assim, né? Eu queria te pedir para falar um pouquinho disso, assim, como que é ser filha desse casal aventureiro. Inclusive, eu não participei do outro podcast, porque eu só entrei no epílogo, então não tinha nada para falar. É verdade. Mas eu sempre acompanhei as histórias de viagem, e o escritório de design era em casa por vários anos. Então, e os clientes lá conversar de projeto e sempre contavam as aventuras, os detalhes da primeira viagem e também as histórias dos outros velejadores que vinham conversar. E as histórias eram maravilhosas, dava água na boca. E eu acompanhei a construção do Maitaroha. Por 2 anos a gente foi morar lá em Itaipava. Eu estudava em Petrópolis e acompanhei a construção do barco. Não entendia nada, mas era divertido. Eu lembro que o pessoal da região não entendia como é que aquele barco ia navegar, porque o convés estava para baixo, o casco estava para cima. Não vai flutuar. Aí eu consegui explicar que não vai ficar assim, ele vai ficar do outro lado, o casco vai ficar embaixo. O Cabinho, o Ellen, o Maitaroha foi feito em Itaipava, né? Depois vocês foram para o Yacht Clube de Ramos, é isso? E depois jogaram ele na Marina da Glória, né? Quando foi para a água? Exatamente. E lá na Ramos, eles chamavam o barco do... Pavão Misterioso. Pavão Misterioso. E quando faziam churrasco, sempre levavam um pratinho de carne de comer. E tinha um senhor que ficava com um telescópio. Uma luneta, né? E ele, quando via as moças bonitas na praia de Ramos, ele ia remando com colchonete.
Mulher à vista. De vez em quando passava assim um guarda, que tinha guarda lá no clube, né? E saía tiros, né? Então, o Roberto entra no barco, porque aquele tão forte que ele aguenta. O Cabinho, voltando a falar um pouquinho desse final de construção aí do Maitaroa, né? Se eu não me engano, você primeiro tinha você botou um motor de 10 HP, não é isso? Ou chegou na viagem a botar um mais potente? Olha, eu tinha comprado um motor que ficou cheio de lama, eu nem me lembro mais que motor era. Era Vire. Vire, era feito na Finlândia. Exato. Era um motor muito bom, muito caro. E como ele encheu de lama, eu vendi para financiar o próximo. Aí, lá em Santa Catarina, uma fábrica começou a fazer um motor de um cilindro diesel chamado Mold. Você deve estar sabendo disso. Um 18, né? Não, o meu era 10. Um 10 HP, um Mold. Me deu uma canseira, rapaz, porque o rotor da bomba d'água vivia queimando. Eu fiquei sem motor nas horas mais importantes. E o barco tremia todo quando rodava o motor com cilindro, não tinha. Mas, mesmo assim, tirando o rotor, ele não deu... Inclusive, quebrando o rotor, eu precisei de usar e ele não quebrou. Na chegada de Santa Helena, a gente passou por um perrengue também, não sei se vocês se lembram da história, parecido com o do Ivaoa, que eu tive que ligar o motor para não ir na Ilha da Mãe, que é Ilha do Pai, Ilha da Mãe, e da menina ali, na entradinha da Baía de Guanabara. E eu disse, eu perco o motor, mas não perco o barco, né? Liguei e ele funcionou uma fumaceira danada, mas tirou das pedras e a gente seguiu em A frente. gente chegou a subir com a onda em cima da pedra, ele desceu do outro lado. Quando a gente chegou na entrada da barra, tem um forte chamado Imbuí, e os caras começaram a atirar na gente e atiraram no barco, que deve ter entrado embaixo da linha d'água, mas o barulho deu um susto danado. Mas as nossas chegadas são sempre tempestuosas, né? Eu fiquei apavorado aquele dia. A gente ouviu... Foi abaixo da linha d'água, não foi? Foi, a gente ouviu um resvalo. Vagamente, né? Tanto tempo, eu me lembro do impacto. Você falou um pouquinho há algum tempo, que eu falei para você, não fala agora não, mas aquela história do episódio da torta, porque ele não é muito favorável a Spinnaker, né? A vela balão, né? Conta um pouquinho, vocês estavam voltando da África do Sul em direção ao Brasil, como é que foi aquele momento? O que vocês lembram daquela... Nós entramos numa faixa de calmaria. Ross Latitudes, quando os Latitudes. marinheiros comiam os cavalos, né? Porque ficavam as caravelas encalmadas lá. E o Roberto quis botar os Spinnaker, mas depois da viagem toda, eu fiquei meio preocupada. Ele disse, Roberto, não põe os Spinnaker, que eu estou fazendo o almoço e tem uma torta aqui de maçã, apple crumble, né? E aí se disse, tira os Spinnaker, tira os Spinnaker. Ele não... Aí eu joguei a torta no mar. Capitão Bligh. Com panela e tudo. Não foi só torta, foi qualquer previsão de comer torta no futuro também foi embora. E o Cabinho, você cita, né, esse momento da torta em alguns outros no livro, né? Você fala, não vamos repetir. Você até se queimou, né, Eli, no momento, né? Você teve um acidente. No Rio, eu estava fazendo um talharim e o barco deu uma caturrada e caiu água fervendo no pulso e na coxa, né? Aí eles pediram para eu não continuar, eu disse, bem,
posso fazer o espaguete, né? E me proibiram de fazer o almoço. Fui deitado no beliche imóvel. Aí, quando chegamos, tinha um amigo seu, que era da Marina, tomando lá o seu vinho. Quem era o nome dele? Almirante Barroso. Um instantinho só, que Enquanto ele está lembrando, Fábio, você é médico. Ninguém na tripulação tinha vocação para médico. Ainda bem que precisou. Teve um médico na tripulação, o Ricardo Vivaco. Mas ele queimadura essas queimaduras é um acidente mais frequente, talvez, do mar, né? E o lugar mais perigoso de um barco é a cozinha. Cara, conversa quando o tempo está ruim ou a cozinha, por causa do número de queimadura, o balanço, né? Tem que estar. Esse barco, o primeiro barco, o Seabird, era um fogão a querosene? Era. E esse já era gás? Não. Era gás. Gás. Era gás. E tinha o forninho. Eu queria até contextualizar, né, que para os outros ouvintes, né, nós estamos falando das duas viagens do Cabinho num contexto muito diferente, né? A gente não tinha GPS, não tinha nada. Então, as navegações... nave quando nós fomos para África do Sul, mas era caríssimo e ia sair de linha. Eu não queria comprar. Claro. Então você devia usar um radiogônio, um sextante, alguma coisa desse jeito. Então quem não navegou naquela época, né, não tem noção como eram as navegações, né? A gente tinha que ficar ligado na navegação, no sol, nas estrelas, fazendo às vezes uma navegação estimada, e quando via algum ponto de terra, tentava identificar aí para ver onde é que estava. Então é outro contexto. Quem navega hoje em dia é radar, GPS, plotter. Eu acho que eu até sinto muito, porque a interação com os elementos é extremamente menor, né? Quando eu conversei ontem, eu conversei com duas pessoas, viu, Cabinho? Com o Thierry e falei rapidamente com o Amir. E ele falou, cara, que legal que você vai falar com o Cabinho. Primeiro, eu sou extremamente grato, eu acho, pelo melhor barco que já foi construído, segundo ele, que é o Paraty 1, né? Que também tem o seu desenho. Ele falou, olha, eu nunca vi um barco tão bom, e ontem mesmo eu estava olhando uma viagem à volta do mundo dos multicascos, que são super velozes, mas quando chega lá nas altas latitudes, perto do gelo, as minhas derrotas, né, a minha velocidade era quase igual ou melhor que muitos desses barcos que tem que andar devagar, e que o Paraty 1 ele botava para andar. E ele falou mais uma coisa que tem a ver com o que eu estou acabando de falar, que você criou essa coisa do minimalismo a bordo, que é botar coisas essenciais. Então, é claro que a sua tripulação, eu não tenho dúvida aí que eu estou vendo a Astrid, a Ellie é a coisa mais importante, mas a felicidade dentro de um barco está em ter coisas essenciais e que não vão quebrar. E eu acho que você é o autor disso, botou tudo de importante dentro de um barco, inclusive a família. Parabéns. É parecido comigo, mas eu penso assim mesmo, como você falou, tá certo. O barco está sempre arrumado, porque é simples, não tem nada, não tem... E é mais seguro, porque não tem coisas soltas, não tem... Hoje a gente vê esses barcos, uma parte importado, né, que é bom e é ruim também, uma tristeza para a indústria nacional, né? Mas as pessoas passam o tempo todo consertando coisas que não precisam, né? Então é por aí. O interessante é que na navegação você tem o raio de incerteza é muito grande, mas tá tudo bem, né? Exato. Com o GPS perdeu o sinal, você tá ferrada. Uma das viagens que vocês narram, que você narra, Cabinho, nas Fantásticas Aventuras do Maitaroa, foi para a Ilha da Trindade, que é um lugar fora do comum, né? Assim, e vocês... Misteriosa é o capítulo.
É muito incrível, porque vocês, inclusive... Estou no diário de bordo, lá no diário da ilha, aqui, para assinar. Eu ainda não estou seguro se aqui quem come não mora. E narra assim, os mergulhos, né? Porque hoje em dia tem toda aquela restrição militar, né? De mergulho, de área protegida. Eu fui para lá com a Marinha num navio que... Primeira vez a gente tentou ir e não chegou, foi a volta dos que não foram. Depois, no ano seguinte, o navio teve uma avaria, a gente ficou um dia em vez de ficar 3. Mas é um lugar muito impressionante, né? Que você vê todo o aspecto inóspito. E vocês chegaram lá no barco e os amigos desembarcaram, foram nadando, né? É muito legal. Para a terra, e eu fiquei com pena dela, deixar ela sozinha, e foram os 2 amigos, o Ricardo Viváqua e o Roberto Fux. O Roberto levou eles até quase a arrebentação, aí eles foram para a terra, né? Eu pedi o Roberto para ficar no barco. Com toda razão. Imagina que acontecesse alguma coisa, ela sozinha. E o Roberto Fux foi até a Marinha e eles ofereceram um jantar com tudo, com vinho. Eles se divertiram. E aí, na volta, o Roberto fez a mesma coisa. Ele foi até quase a arrebentação. Aí eles subiram no caique, e que lá tem cação, né? É perigoso você nadar lá. E o desembarque lá é dificílimo, né? A gente fez desembarque com helicóptero, né? Para ter uma ideia, assim, é muito inóspito, é muito lindo, mas não é uma coisa muito amigável, né? Assim, pacífica de enxergar a terra, né? Por isso mesmo é que é mais fascinante, né? Porque é difícil de chegar. Que incrível. E a biodiversidade lá é incrível. Nadar lá, eu falei, nossa, que coragem fazer esses mergulhos todos com tanta vida marinha que tem ali, né? É muito incrível. É muito gostoso ler, assim. Fala, nossa, que fantásticos mesmo, né? Esses momentos, assim. É muito especial. Fabinho, você tem alguma perguntinha aí? Eu tenho sim. Ellen, essa tripulação te dava muito trabalho, não? Não, eles se tornaram amigos. Quando a gente chegou na Cidade do Cabo, você conta que todo mundo perguntou se tinha briga a bordo, se tinha... que nós íamos... A primeira coisa é tomar um chuveiro quente, né? E tinha um homem lá fora, acho que era o guarda, né, noturno, e nós chegamos de manhã, muito de madrugada, cedo, de madrugada. Ainda estava escuro, tudo fechado. Aí, de um em um, perguntaram, vocês brigaram? E todo mundo... Coisa boa. População muito feliz, muito... Mas era essa vida simples, né? Todo dia tinha um happy hour, via BBC, tem uma rotina tranquila. Isso é a chave da felicidade a bordo. Eu tive bastante oportunidade de viajar em várias tripulações, né? E tem viagem que é terrível, fala, pelo amor de Deus, né? O ano passado eu li um livro do Aleixo, que é interessante, ele escreveu a minha viagem com outros capitães, e daí ele conta esse universo, que é essa convivência em ambiente confinado, né? E então, quando a gente tem uma tripulação unida e que a gente pode fazer muitas happy hours, né? A viagem realmente se transforma numa coisa maravilhosa. Eu acho que a relação dentro do barco é a chave realmente de você fazer uma viagem boa, né? Isso foi muita sorte, porque o Roberto Fux, o Ricardo Viváqua e os 2 irmãos Hammer são gente muito boa, todos eles.
Eu só lamento que vocês perderam a torta de maçã, viu? Mas da próxima vez você não põe essa vela mais, por favor. Mas você sabia que no barco, quando a gente estava morando a bordo, eu e o Diego, uma das frustrações que eu tenho é que ele tinha preguiça de colocar a Spinnaker e eu nunca vi. Eu falava, vamos colocar hoje. Não, era muito trabalho, não vamos. Não sei o que, também 2, não vale a pena. Era muito trampo para, de repente, precisar mudar de novo. Marina, ele tinha esperança de uma torta de maçã, que você não entendeu o recado, viu? Mas aí tem uma outra, Eileen, preciso compartilhar com essa. Uma vez eu queimei também a perna no fogãozinho dançando. Ficou com uma marca na minha perna que parecia um código de barras, assim, por meses ficou cicatrizando, parecia um código de barras, uma cicatriz de uma das travessias. Não foi muito gostoso, não. Nossa, dói muito. Horrível. Queimadura. E eu tinha um cinto que tinha uma barra de latão que eu mantinha polido e um cinto de segurança com 2 mosquetões. Aí quer dizer que eu ficava para trás e o balanço não me afetava tanto, o balanço do barco. Se você olhar todos os projetos do escritório depois do Maitarô, a cozinha mudou. A cozinha ficou na transversal, passou a ser uma cozinha Entendi. Ficou no meio do barco, é muito maior. Valorizou a cozinha, que é o que mantém a tripulação. Sim. O estado emocional. Mas o Maitaroa é um 26 pés metido a 30 pés. É muito... Ô, Cabinho, no Maitarô vocês fizeram 3 viagens, né? Assim, 3 viagens não, uma viagem que tinha 3 componentes, né? Vocês foram do Rio de Janeiro para a Cidade do Cabo, depois voltaram e foram para as Malvinas, né? Quando a gente olha também a história da vela aqui do Brasil, né? Essa evolução, vocês inauguraram um novo capítulo, porque de 70, 80 já veio o Geraldo Tollens Link, aí surgiu, veio o Aleixo, o Amir, que é um pouquinho depois, que começaram a fazer essa coisa costa brasileira e Caribe, né? Que vocês já tinham feito, inclusive o ineditismo de um veleiro passar o Canal do Panamá. E daí, nessa viagem, vocês inauguram essa coisa de ir para mares subtropicais, né? Então, é uma coisa também digna de nota. E eu queria que você, se você puder, né, comentar um pouquinho como é que foi a navegação aí nessa inauguração aí do mar aí nas altas latitudes, né? E também se você e a Ellen pudessem comentar como é que foi o cuidar aí da Astrid, do comecinho da vida dela, como é que foi ter criança a bordo, que é uma coisa que ainda a gente vê pouco e está começando, né? Mas, por causa da Astrid, acabou a viagem do Seabird, porque a gente não queria arriscar a vida de um bebê num veleiro de 25 pés, praticamente sem motor. A gente tinha um British Seagull de acho que era 10 cavalos, sei lá, um motorzinho ridículo. E a gente preferiu encerrar a viagem. Mas quando a gente já fez as viagens do Maitaroa, ela já era adulta. 16 anos. Ok. Já era aborrecente. Imagina. É pior ainda. Imagina. Vai trancar um adolescente sem comunicação com o exterior por 30 dias. Ai. Não, e é legal porque você fala isso, né? Quando vocês foram para a África do Sul, você fala, não, eu quero... A Eli não queria isso, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que ele falou que não queria ir, se recusou, e você falou, não, eu vou... Me deixa aí, já que você não quiser, eu vou. Daí entrou mais gente na tripulação, e ele falou, então vai, Eli também. Delícia. Cuca, né? Começou a ficar mais animada, ela não resistiu e foi junto. Comecei a ver as preparações do gato. O gato a gente tentou deixar com um amigo nosso, Oswaldo,
E ele disse que o gato virou um Hulk, que arranhou ele. Então, o negócio é levar o gato com a gente até as Falklands, né? E ela se comportou bem, e quando a gente encalhou, o vento... Você explica o vento, por que a gente encalhou? Estava ventando pré-frontal, noroeste. O vento anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte. Né? Ele vai rodando assim. E o vento de popa, né? E quando a gente chegou nas Falklands, eu vi o cabo mais ao norte da ilha, chama-se Cabo Dolphin. Tem um rumo seguro para passar por cima dele e fomos embora. Mas tinha uma corrente fortíssima para o sul. E que, de repente, quando a gente viu, a gente disse, olha, o barco já está fazendo uns barulhos diferentes, a gente está num lugar muito raso. Uau. E vem tragédia aí, vamos ter que orçar. Imagina orçar numa baía meio em forma de funil, com vento de proa, Nossa. de no mínimo 50 nós, 40 nós. Nossa. Não deu. Aí, quando era lua cheia, né? Quando o barco subia e descia cada estrondo nos bancos de areias e maré pedras. muito grande, né? E quando quase na praia, o Roberto jogou uma âncora, mas era com cabo de nylon grosso, mas eu acho que partiu que nem um palito. Partiu. Que nem... Aí o Roberto disse, olha, quando a gente encalha, nós vamos ter água pelos tornozelos. E a Astrid foi no caique, o abóbora selvagem, que cor de abóbora, com uma âncora, foi lá para fora para ver se segurava o barco, né? E ela ajudou muito. E aí nós tínhamos que esvaziar o barco, levamos tudo entre duas dunas, botamos o caique em pé e usamos a bujo para fazer uma proteção. Sim. Mas aí o gato veio com a gente e resolvemos fazer uma expedição para ver se tinha alguma casa. Aí você continua, Astrid. Você caminhou e achou uma casa de tosqueio de carneiro. Nossa, que alívio, hein? Nossa, foi. Astrid, esse perrengue todo demorou quanto tempo? Vocês encalharam de dia ou de noite? De noite, tudo acontece. Difícil acontecer coisa ruim de dia, né? Nossa Senhora. Acho que durou umas 3, 4 horas de perrengue. Parece que durou dias, mas... Nossa, imagino. Foi assim, umas 3, 4 horas. E que barco forte, hein? Fortíssimo, Fábio. Você não Fabinho, e vocês desembarcaram quando? Assim, quando que você falou, agora vamos deixar o barco, vamos para a terra? De manhã. De manhã. Poxa vida, hein? Que noite, hein? Que noite. O capítulo se chama Noite Negra. Boa. Nós tiramos os sextantes e todo o equipamento para o barco ficar mais leve, né? E vimos que não dava para ficar naquele vento todo e areia. Nossa. Machucando o rosto. Pegamos o gato e fomos andando e encontramos essa casa
Antes a gente encontrou a patrulha, não foi? Não, Ah, não. foi depois. Foi depois. Foi depois. A patrulha encontrou o Roberto no dia seguinte. Mas quando a gente... Tem aqui que eu fiz um resumo para não me perder. A gente... A solidariedade da galera que vocês encontraram, né? Tanto os soldados ingleses quanto o neozelandês que estava lá já residente nas Falklands. É muito impressionante todos esses momentos. Os soldados ingleses vieram andando e nós estávamos com balaclava. E eles pensaram que nós éramos da Argentina. Eles tinham ordem de matar. Eles vieram com os rifles. Esse aí foi o maior perigo. O encalhe, não. Porque a gente está falando de um pouquinho depois da guerra, né? Lá nas Malvinas, então, final dos anos 80, né? Que vocês estavam lá, 86, se não me engano. 7 anos depois da guerra. E sem falar que aquelas praias, não sei essa praia que vocês encalharam, mas a maior parte das praias lá é cheia de mina, né? Jogaram um montão de mina lá e, pelo amor de Deus. Descer e sair andando na areia, deu medo. Sim. Aí, quem nos ajudou foram soldados ingleses, foram muito prestativos. Os peões da fazenda. Os peões da fazenda e o Neil. O Neil era um neozelandês que foi contratado para ser o gerente da fazenda. E esse cara era tão maluco que o esporte dele na Nova Zelândia era ficar na asa de um piper e cair em cima de veado e segurar o veado com os braços, derrubar o veado e era esse o esporte dele. Imagina, um cara desse para nos ajudar a sair de uma enrascada dessa. Era o cara. O cara era fantástico. Como era kiwi. A Aline também é filha de kiwi, né? Mas é um povo muito engraçado, que eles são assim, totalmente esportivos. Eles não têm problema para eles. Pelo menos o que eu conheci. Né? É um povo muito legal. Opa, tá dando um... Um som aí. Não sei se sou eu. É você? Acho que sou eu. Deixa eu... Espera um pouquinho. Pronto, parou. Desculpa. Do barco. E o Roberto Fuchs foi com... Desentortar o leme que tinha ficado a 30 graus. Assim, E era uma barra de aço inox sólida, né? E para entortar aquilo... 50 milímetros. A questão do estaiamento não quebrou nada, Cabinho? Nada. Nossa, estava bem estaiado, hein? Que bênção. Nessas batidas aí, Fábio, o projeto original era 26 pés, ele estava todo superdimensionado. Então, essa parte foi tranquila, não perdemos nada. Compartilhar aqui, então, algumas fotos, não sei se dá para ver. Fábio, você falou da solidariedade do pessoal lá. Eu acho que se não fosse, eles precisam, porque é tão isolado, um precisa do outro para sobreviver. Não tem as facilidades. Vocês foram uma bênção. Vocês falaram assim, eles falaram assim, até que enfim alguém chegou aqui. Uma coisa para fazer. Que coisa linda. Mas no mar isso aí é a diferença, né? Acho que se não fosse isso, você tinha perdido o barco, né? Acho que seria uma tragédia extremamente amplificada. Que coisa linda. Fico até arrepiado. E a gente vê muito isso no mar, né? Isso é uma coisa muito linda. Em lugares remotos é sempre essencial, é fantástico. E a gente resolveu fazer um churrasco para os soldados. Aí, quase botaram fogo na ilha. Que é tufa, né? Mas levamos palmito, alcachofra, fiz uma salada e mataram um carneiro lá na fazenda da Mrs. Cameron, né?
e eu fiz um panelão e eles comeram tudo. Ficaram meio assim, sem jeito, com palmito e alcachofra, que nunca tinha comido. Aí foi um tal de jogar água na turfa, né, em volta. Teve a única coisa que o pessoal não gostou foi o que era? Uma bananada com uva passa? Como é que era essa história? Que eu vi que... Passa, uva passa. Raisins. Eles Eu não sei porque eu não gostaram. A gostava. banana passa. Eu acho que Banana passa, banana passa. Passa. Eles não gostaram, né? Aí a gente serviu o palmito, depois serviu o doce de coco. Vocês comeram o tronco, agora estão comendo a fruta. Mas aí na casa era esquisito pra caramba. Não tinha ninguém. E só de noite nós resolvemos dormir na casa, né? Não tinha ninguém. A nossa casa. A nossa casa, né? Aí os cuas, que é um pássaro grande, preto, eles faziam barulho esquisitíssimo, né, Astrid? De dar medo, né, numa casa. E tinha a Astrid deitou no colchão e a Mimi embaixo do braço, lá no quentinho, e tinha uma barra de metal ao lado da cama, e acho que se entrar alguém aqui no quarto, bate com a barra. Essa não está no livro, ela que se lembra, que tem uma memória. O Roberto teve um acesso de hipotermia, né? Ele começou a tremer, a gente botou mais uns cobertores em cima dele, e de manhã cedo a gente disse, bem, a gente tem que sair e pedir ajuda, né? Aí é que nós encontramos os 3 soldados que foram ditos para atirar, que nós éramos argentinos. E nós fomos até a casa, a fazenda da Mrs. Cameron, e ela foi muito gentil, né? Tomamos banho, dormimos lá na casa. E aí, o que a gente fez, Astrid? A gente preparou o barco para ir para Stanley. Na casa É a segunda maior cidade das Falklands. É onde estava a sede da fazenda onde nós estávamos. A gente foi parar lá em Elephant Beach, Fall Bay. Olha, o nome da baía já não é bom, né? Fall Bay. Não, sugestivo, né? E a sede da fazenda era na segunda maior povoado, porque lá não se chamar de cidade é exagero. Chamava-se Port San Carlos. E foi lá que nós recolocamos o leme já desempenado pelo Roberto Fux e o peão da fazenda. Os dois eram sapos pra caramba, ficou retinho, como se fosse novo. E para botar ele para dentro, na parte de cima do eixo, tinha um chanfro de um lado e o chanfro do outro, onde entrava a ferragem da cana de leme. E tinha o furo do pino para que a cana de leme ficasse preso. A gente passou um cabo pelo furo, eu não me lembro se era de aço, acho que a gente... sim, me lembro. A gente botou uma manilha e um cabo de nylon. E a gente jogou o cabo de nylon de cima para baixo, aí com um croque pegamos o cabo, levamos para cima e prendemos nesse furo onde entrava a ferragem do leme. E deixamos o leme cair lá para baixo. Estava fundo, tinha profundidade para isso. Aí ele ficou quase no prumo, né? Porque preso por cima. E lá de dentro do barco começamos a puxar
o cabo para cima e o leme foi entrando até chegar em cima e a gente botou a caneta e resolveu o problema. Mas isso foi palpites dados, muito bem dados, porque eu nunca podia imaginar que ia ser necessário botar um leme de volta no meio dos Roaring Forties a 53 graus de latitude. Nossa. Aquilo foi muito... O pessoal era feríssima. Como vocês não imaginam como os caras eram safos. Se não fosse eles, a gente talvez não tivesse voltado. Isso tudo se passa ao lado de um galpão cheio de carneiros, cheiro e barulho, é inacreditável. O cheiro, eu fui dizer para Mrs. Cameron, isso aqui está cheirando a fazenda da minha tia. Eu tinha que encher os tanques, a bica era perto onde eles matavam os carneiros. Aí ele ficou com nojo, né? E, Ellen, vocês têm notícia ainda desse pessoal que ajudou? Algum contato lá? Olha, a gente ficou muito amigo do chefe de polícia, o que perguntou se a gente queria ficar na prisão. Sim, é bom essa aí. E a gente não. Levou a gente para a casa dele. Imagina que gente boa, né? Que legal, é. Chefe de polícia das Ilhas Falkland. Eu tenho o endereço de alguns dos soldados. Mas deixa eu só falar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu senti vontade, quando a gente chegou no Rio, eu telefonei para ele, chegamos bem e tudo mais. Aí pegamos um livro. O livro levou uns 5 meses para sair, por aí, não me lembro bem. Mandamos pelo correio, que levou mais uns 2 meses para chegar lá. Ele pegou o livro, mandou para o pai dele na Inglaterra, e o pai dele mandou traduzir para inglês. Olha, que legal. Tão interessados que eles estavam na história. Até se a gente falava mal deles, sei lá, porque eles já tinham levado aquele trambique do Patagon. Vocês se lembram desse incidente? Sim. Os caras abaixaram as calças e mostraram as bundas para o pessoal que tinha ajudado eles, pedindo um SOS fajuto, que era só malandragem, né? E essa história está lá no livro, né? A gente fez um pouquinho de intriga internacional nessa história. Inclusive, foi notícia no Jornal da Globo, Jornal das 8 da Globo. A Reuters mandou para o mundo inteiro. A tia da Aline telefonou para nós de Nova York, dizendo que tinha ouvido falar que a gente tinha naufragado nas Falklands. Viu elas, a minha tia, minha prima, estava em Nova York, então estavam vendo televisão no hotel. Aí ele disse: olha, está encalhada. Imagina. Mas é uma história muito luminosa. Imagina, naufrágio em qualquer lugar aqui do Brasil, aqui temperado, tudo, provavelmente o desfecho não ia ser tão feliz como o de vocês lá nas Falklands, no meio de uma baía isolada, tiveram muita luz aí, que coisa linda, hein? Sorte, muita sorte. Nossa, incrível. O Roberto Ast e o Mark Bullock foram no barco e para subir o canal para ir para a fazenda São Carlos, né? Port São Carlos. Port São Carlos. Era a sede da fazenda onde nós encalhamos. Aquela casa que a gente achou era só usada quando iam tosquiar os carneiros daquele pedaço da fazenda. A fazenda era enorme. E os soldados disseram: você quer dormir aqui em casa? Na casa abandonada, né? Aí eu disse que não, que eu ia com um rapaz que tinha 14 anos, e foi um jipe, e as 2 rodas saíram. Tinha muita pedra, não tem estrada lá, né? Aí foi um frio desgraçado. Eu vou ter que ir até um penhasco
para acender os holofotes para o barco ver que estava na direção certa. Nossa. Aí, Aventura pura todo dia, né? Nossa. Uau. Dava um filme, não dava? Oh, e que filme? eu não sei bem onde Filme é de que está terror. o pântano. Ai, eu tremi nas pernas. Eu disse, se ele não sabe onde é que está o pântano, como é que a gente vai chegar? Sabe uma parte que eu ri muito também, que vocês falam da disputa para tomar um banho quente lá? Acho que era na casa do policial, que aí o pessoal demorou tanto que acho que foi o Roberto que ficou sem a vez de tomar banho, daí ele foi agraciado no dia seguinte, o chefe de polícia da casa que vocês estavam ficando falou, não, beleza, você pode tomar banho, a gente pode até levar uísque na banheira, daí ele levou um banho sem tempo determinado para acontecer, porque o resto da tripulação já tinha abusado da água lá quentinha, não foi uma coisa assim? O fogão é que era o centro da casa, né? Que tudo era aquecido por esse fogão. A comida a água e o ambiente, né? Uau. Que também não tinha banho no barco. Ei, A história da baleia. Lencinho. Essa é muito boa. Conta Astrid, como é que foi? Você queria entrar fazer um banho? Maria, aquele dia lindo, céu azul, quentinho. E depois de 2 semanas sem tomar banho. Voltando das Falklands, né, para o Brasil. 10 dias já de volta. Só banho de lencinho. Meu aniversário, vou dar um mergulho. Aí eu amarrei o biquíni, amarrei o cabo na cintura para descer e poder me puxar de volta. Só que aí eu lembrei que meu cabelo estava um bolo. E eu voltei lá dentro para pegar o creme rinse, para encher o cabelo de creme rinse. Quando saísse, eu ia conseguir escovar. Foi nesse meio tempo, a gente bateu em alguma coisa que fez um barulho, um estrondo. Primeira coisa que eu pensei, encalhar aqui de novo, não. Chega, já encalhamos o suficiente. Não tem pedra aqui. Antes disso, a gente ouviu uns assovios que não entendemos nada o que era, né? Hoje eu imagino que é o filhote da baleia que estava dizendo, se vocês machucarem minha mãe, vocês vão ver comigo. Olha. E depois o filhote entrou de cabeça no barco onde a Astrid ia mergulhar. Uau! É que acho que é a gente que bateu na baleia. Ela a gente que bateu na baleia. Isso aí é brincadeira minha, isso aí não é só piada, né? Mas a gente subiu nela e ela se virou de lado, ficou com o dorso para cima e ficou embaixo do barco. Aí o filhote foi se aproximar da mãe. Foi por isso que ele bateu na gente. Nossa, que coisa. A mãe está embaixo do barco. E deve ter machucado a baleia muito. Não, você bota 3 toneladas batendo num ser vivo. Aí estava devagar, isso é derivando aos poucos. Isso eu não sei, isso é só especulação. Mas ela ficou tão abalada que ela virou de cabeça para baixo e ficou embaixo do barco. Isso foi o que me deu um grande susto, porque eu fui ver o que era e vi uma placa parecia de fibra de vidro, verde esmeralda, que era a cor do casco. Eu disse, estamos afundando. Um pedaço do casco saiu dessa batida, que eu não sabia o que era ainda, né? Aí eu vi que não tinha placa verde azulada, era o papo da baleia branca com a água azul do oceano. Nossa, coisa linda! E eu fiz essa dedução idiota, né? De achar que aquilo era um pedaço do barco, e o barco sequinho, sem uma gota d'água. Eu acho que talvez uma sugestão, talvez ela estivesse até numa posição para proteger o filhote, se colocando entre... É possível. Elas são muito inteligentes. Agora, era cachalote? Era cachalote. Nossa, agora, tem uma coisa que vocês não sabem, provavelmente, é o que aconteceu com o Maitaroa depois da viagem. Eu vendi ele para uma pessoa
E tinha uma amiga nossa que era apaixonada por ele, e a amiga nossa comprou o barco dessa pessoa que nos comprou, e ela era casada com um francês. Ela pegou o Maitairoa, foi até o Caribe. Do Caribe, ela foi para o Mediterrâneo, foi para a Costa Azul, ficou lá morando a bordo com a família, teve 2 filhos. Olha que coisa. E, além de morar a bordo, ela arrumou um emprego chamado Femme et Voilier. Ela dava aula de vela com Maitairoa, que eu acho que ela dá até hoje. Que legal. Passou um pequeno e-mail já falando mal português, porque ela é argentina, é uma moça inteligentíssima, simpática pra caramba, ela é astrônoma, astrofísica. Imagina, você Uau. vê. E até hoje o amor da vida dela é o Maitairoa. E Nossa, indestrutível, lá na Costa Azul, eu esqueço o nome da cidade, mas de vez em quando eu perdi o contato com quase todo mundo, mas não com ela. Aí você vê que é um barco que tem 7 vidas, né? Cabinho, você vendeu o Maitairoa logo quando você chegou no Brasil de volta das Falklands? Como é que foi essa Eu vendi desvinculação? pouco depois, porque estava meio precisando de dinheiro, sabe? Eu vendi pouco depois Foi uma e bênção fiz um novo, porque eu, como yacht designer, eu vendia muito por fazer barco para mim mesmo, esse barco ficar famoso, experimentar novas ideias e por aí vai. Mas foi bom ter vendido o barco, que a Zélia bloqueou o dinheiro de todo mundo e a gente tinha o dinheiro do Maitairoa. Acho que ficou bloqueado também. Foi? Não. Mas foi sensacional, porque a gente fez outro barco que a gente adorou, que foi o Moonshine 28. A gente morou 2 anos a bordo. Que legal. Um barco maravilhoso. Hoje tem até um grupo, Moonshine 28, tem 200 barcos. Ô, Cabinho, ontem comentando um pouquinho com o Thierry Stamp, né? E ele lembrou, falou: olha, foi um tempo maravilhoso que eu trabalhei com o Cabinho na construção do Antônia, né? E ele até contou um voo que vocês pegaram que teve uma pane do avião, o avião não conseguiu pousar. Ele contou uma história assim. E ele falou: e nesse tempo, a coisa mais difícil era comprar mastro, porque todos os mastros iam para os projetos do Cabinho, todo mundo construía a barca do Cabinho. Então eu ia para o Rio Grande do Sul, eu ia para não sei o que procurar mastro. Não, esse já está vendido, que é para um projeto do Cabinho, né? Então, todos esses projetos aí que você vivencia e faz, né? Foram incríveis, desenvolveram a náutica brasileira. E mais ainda, não desenvolveram só a náutica brasileira, eu acho que desenvolveram pessoas que se envolveram na construção e realmente entendem de vela, têm autonomia para participar. Outro dia eu estava vendo a história de outro barco seu, aí eu acho que é um Samoa 29, de um professor Spinelli, foi para a África do Sul. 34, 33. A história é fantástica, né? Que é essa coisa da pessoa se envolver na construção, entender o projeto, botar a mão na massa, que vai dar realmente a autonomia e construir um bom navegador. Então, é mais uma coisa que eu admiro de vocês, viu, Fábio? Tiozinho. O apelido do Spinelli é Tiozinho. Isso. Outra coisa que foi comentada, eu acho que você e Astrid se complementam, né? Que foi uma pergunta que o Thierry fez para mim fazer para você. Porra, Fábio, pergunta para ele como foi sair de projetar em prancheta e ir para o CAD, e ir para essas coisas mais complexas, que eu sofri muito, ele fala. A gente tinha uma equipe, né? Uma equipe muito boa lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aí o CAD foi um alívio. Isso aí. Mas eu sou de uma geração mais antiga, a gente tinha o spline, a prancheta e fazia as curvas com essa reguinha flexível, né?
Mas depois do CAD, isso se tornou pré-histórico, né? A Ashley fez hidrodinamicista, ela é doutora em hidrodinâmica. Mas, Fábio, que eu ia falar, tem um projeto gêmeo do Soneca, que está aqui na Austrália, chegou mês passado, o Luthier, lindo barco. Tão lindo que ele foi aceito para expor agora em janeiro, início de fevereiro, no Boat Show de barcos de madeira, lá em Hobart. Que legal! O barco tem que ser aceito. Dorival e Catarina. Lindo, lindo. Eu viajei com eles pelo Caribe, viu? Eles estão aí? Eles. Ah, que duas figuras! Oh, que felicidade ter essa notícia. A gente vai lá, vai encontrar ele lá. A manutenção que ele faz. Eu nunca vi uma pessoa para fazer uma manutenção tão rigorosa no barco. Para você ter uma ideia, lá quando estávamos no Caribe, eu estava também velejando, toda quarta-feira ele fazia uma inspeção de todos os registros do barco, lubrificação, estaiamento. Então, olha, que notícia boa eles estarem aí, olha, maravilhoso. Viajando há quanto tempo? Acho uns 15, né? Não sei. 10, 15, sei lá. Puxa, um abraço enorme neles. A gente vai lá encontrar eles em, acho que é 7 de fevereiro. Que coisa linda, que notícia boa. Abraço. É o barco que a gente... O barco está incrível. Eu tenho impecável, impecável, impecável. Está novinho em folha. Que coisa linda. E o Spinelli já fez inúmeras viagens, não sei, 7, 8 viagens, à África do Sul levando alunos. Você sabia disso? Sim, sim. Incrível, incrível. Essa história dele aí, um super professor, né? E nunca teve um acidente. Aliás, eu acho que teve uma vez um problema. Né? Ele bateu numa pedra. Teve uma vez um problema e o barco também sobreviveu. Os barcos do escritório são fortes, hein? Modéstia à parte. Ele tem barco no mundo todo. A semana passada, alguém da China comprou o Kiribati 37. Nossa, esse deve ser. Eu não conheço os Kiribati ainda pessoalmente. Semana passada eu fui visitar um barco com um amigo meu muito querido, comprou um 23 pés. Eu acho que eu mandei o vídeo para o Cabinho, né? Eu fui visitar o barco, incrível também. Olha, um barco maravilhoso. Está em Paraty, muito bonito. E ele fez uma coisa boa, ele fez uma mesinha nesse 23, ele fez umas modificações muito boas. O Valdir Regueira? Não, esse 23 que está em Paraty, agora eu só não estou lembrando. O Tosi mostrou o vídeo. Eu mandei o vídeo para você. É melhor do que a minha. E a arte também. É o hard disk, é o seu hard disk. Que coisa boa. Mas eu faço, no barco, eu fazia checagem em tudo, nos registros, levantava os painéis para ver se tinha água. Que legal. Sempre, Elin, você fazia... Uma coisa que o Cabinho fala é que sempre você estava preparado, assim, preparava rapidinho, em situação de emergência, já começava a fazer aquele gesto todo de... Tá água. Não tinha, né? O sangue britânico, né? No episódio da baleia, para completar, fomos eu, o Roberto e outro Roberto olhar a baleia e ela foi catar comida, ração de sobrevivência. Impressionante, impressionante, muito. Sempre de prontidão a abandonar a emergência, né? Muito incrível, incrível. Marina, então nós temos que ir para as Falklands ver a praia lá e depois ir para a França ver esse barco lá, hein? Esse Dublepô lá. Aí termina que Não, e você sabe que uma grande frustração que eu tenho é ter conhecido vocês depois de ter ficado na pandemia 4 meses na Tasmânia, perto de Launceston.
Eu fiquei pensando, eu falei, eles moram na Austrália, eles moram lá, imagina se tivesse conhecido antes, teria ido visitá-los com muita alegria. Eu falei, ó, meu marido chegando aqui, ó, aqui, passando na tela. Eu fico pensando com o coração, falar, não, eu queria ter conhecido a família Little Cape antes, porque com certeza eu teria feito e tomar um chazinho com você, separado pela Elin, seria, nossa, fantástico, muito incrível. Te levar para passear aqui, conhecer WA, legal. Pô, eu acho que, como é que você está aí de pergunta, Fabinho? Por mim, eu estou bem satisfeito aqui, mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu toquei nos pontos que eu queria mesmo. É incrível essa história toda, Cabinho, a família toda, né? E segue essa tradição náutica. Eu, como velejador, e sem dúvida, eu sou mais velho, mas você me inspirou muito, vocês todos me inspiraram muito. Perto de mim, eu estou com 87 anos. Olha, então, eu acho que o lugar que vocês ocupam aí na náutica brasileira é de ponta, né? Na ponta, tem que ter uma estátua a qualquer hora, viu, Cabinho? Apontando assim, porque foi muito importante. E eu vejo hoje muita gente na água, como isso é importante. É claro que as pessoas que estão ficando na água e que ficam na água passaram pela sua escola, Fabinho. As outras pessoas que estão comprando esses barcos franceses, eu não quero desmerecer nenhum barco, todos esses barcos de plástico, tudo, mas são filosofias muito diferentes. Eu acho que essa semente que você plantou aí de barcos robustos, do minimalismo, né, da simplicidade, de ter a bordo pessoas tão bonitas que nem a sua família, realmente isso são coisas consistentes. Então, tá aqui, de novo, me tira o sono, viu, Fabinho? Cabinho. Então, eu não tenho dúvida que hoje, às 3 horas da manhã, eu acordei assim, por um bom motivo. Então, eu só tenho a agradecer e obrigado, Marina, eu me sinto muito honrado de estar num fórum que nem esse aqui. Só tenho a agradecer a todos. Obrigado. Você já co-proprietário do Maré Sonora, já pro uso capião, você já está... Obrigado. Qual foi aquele aviãozinho? Era um Islander. Um Islander. Bimotor que nos levou de Stanley até que é o FIGAS, né? O Falklands FIGAS, que eu esqueci agora, Government Aviation, uma coisa assim, eu não lembro qual é a sigla. Um vermelhinho. Isso. Uma inspeção lá que tinha qualquer problema no exército lá, né? Então, eles nos deram a carona. Não, a gente comprou passagem para ir. Ah, comprou? Compramos. Está aqui no livro. Não sabia. As Falklands, elas têm essas aeronaves que funcionam como o ônibus, né? O ônibus público, porque você não chega, né? Tem pouquíssimas estradas. Eu lembro o Jerome dirigindo uma das picapes dele também, ele fazia exatamente isso que você narra no livro. Ele nossa, umas estradas, fala, meu Deus, o pneu vai furar, vai estourar, indo, assim, naquelas coisas, você se sentia uma pipoquinha dentro do carro, assim, e ele lá, firme e forte, mostrando lá a Beaver, né, que ele mora na ilha mais oeste das Falklands, era um rolê, assim, que acho que foi o mais off-road da minha vida, aquelas horas lá. Sensacional. Marina, parabéns pelo podcast, super divertido, adorei. A conversa muito boa. Eu só tenho a agradecer, primeiro agradeço a Carmen de novo, ao Fabinho, a vocês, Little Cape Family, porque vocês são muito especiais, assim, e conceder esse tempo para a gente conversar é uma delícia, com certeza vai ser muito gostoso para as pessoas ouvirem, e parabéns pelo estilo de vida que vocês têm e que é muito especial, é muito diferenciado, é simples, mas é muito, muito especial. Acho que é um ensinamento para todo mundo, sejam pessoas velejadoras ou não, é uma coisa
que você não precisa de muito. As pessoas estão esquecendo disso, né? Muita enrolação, muita tecnologia, e vocês provam e provaram que não precisa de muito. Ao contrário, né? Quanto mais simples, mais especial. Muito obrigada. O famoso conceito KISS. Keep it simple, stupid. Eu vou deixar os links para os livros. Eu não sei se a gente... Eu sei que se o pessoal quiser ir atrás das Fantásticas Aventuras do Maitaro, possivelmente vão encontrar em sebo virtual, né? Não sei qual seria o caminho. Acontece uma coisa interessante. Eu tenho aqui, não do Maitaro, do Seabird, esse aí, em caixas fechadas, tipo assim, uns 60 livros. Mas eu até daria de presente para alguém que quisesse. Mas eu não quero ter despesa, né? A pessoa teria que pagar o frete pelo DHL, ou sei lá. Correio não dá para mandar, né? É complicado. Mas esse aí eu acho que está esgotadão, só em sebo. Eu acho que a José Olímpio vendeu para uma outra editora. Memória Fantástica da E o Roberto comprou um montão deles, do Maitairoa, e eu não sei mais o que eles fizeram. Eu acho que eles gravaram num CD para vender. Mas aí já foi pirata. É. Venderam audiobook, mas ninguém me informou nada, eu soube por outros. Aí, coisa de brasileiro. Fui pesquisar no computador e descobri. Tudo bem, eu estou contente. Se eles gostaram do livro, está ótimo. Não tem como não gostar. É muito, além de ser inspirador, é muito divertido. É muito divertido. Vários momentos você fala, meu, que figura, né? Daí você para de. E a sensação que, não sei se vocês têm isso, quando vocês estão gostando muito de um livro, que dá dó de terminar. Então você vai enrolando, você vai lendo um pouquinho e fala, putz, não quero acabar hoje. Você vê que tá faltando, sei lá, 15 páginas. Não, peraí, eu não vou terminar hoje. Parece que você dá uma dó, assim, fala, não quero, vou fechar a última página, putz, não quero terminar. Eu senti isso com os dois. O Roberto Fux escreve muito bem, vocês não acharam? Eu achei delicioso o que ele escreveu. Eu acho que ele escreve melhor do que eu. É muito bom, todo o material, é muito gostoso. Realmente dá dó de terminar. Muito obrigada pelas essas narrativas que estão eternas aí, realmente inspiradoras. Muito obrigada. Então, acho que a gente... Quase 1h30 aí, tá todo mundo pronto para jantar. A Fábio vai almoçar daqui a pouco, preparar nossa cabana. Amanhã ainda. Bom, só está faltando o Luiz, que é o marido, acho que ele deve estar lá resolvendo o jantar. E um abraço no teu marido também, que a gente viu ele passar aí atrás. Ele sempre faz isso, ainda bem que ele não apareceu de cueca. De vez em quando ele aparece e destrói o episódio. Fala, ai, que legal, Diego, obrigada. É clássico. Ele está na churrasqueira lá, preparando um churrasquinho para o jantar. Opa, maravilha. Muito obrigada, viu? Bom dia para vocês, espero revê-los em breve aí. Foi uma delícia. Muito obrigado.